Um beijo para a doutora Maria José. Convidarem um notário não é mau, nem sempre. Ultimamente tem acontecido isso. Cumprimentava todos os presentes. Eu tinha para aqui uma série de coisas escritas, vou tentar saltar alguns conceitos dos quais já foram feitas abordagens hoje, mas eu não sou capaz de começar sem começar precisamente pela primeira frase que eu tinha aqui nos meus apontamentos, que é a seguinte: é uma citação: onde quer que o registro de imóveis e contratos se encontre estabelecido, é fácil saber através dele se os bens estão livres e sem encargos, e se o vendedor é realmente o proprietário, porque o magistrado inscreve imediatamente o comprador no lugar do vendedor. Eu penso que o Sr. Presidente do IRN disse uma coisa do género, logo no início da manhã, uma coisa parecida com esta. Mas esta citação, isto aqui é uma frase de um filósofo grego da Antiguidade, Teófrasto, que foi sucessor de Aristóteles no Liceu, na escola peripatética. Vejam, isto aqui foi acabado de dizer já aqui por pelo menos um dos intervenientes. Isto só para ver que a questão da verdade, do princípio da verdade, era já, e da titularidade, era já, na Antiguidade, tido em consideração. Passando à frente todas aquelas ideias básicas que têm a ver com o que significa a presunção de verdade, a presunção iuris tantum, que tem que ser impugnada judicialmente, etc. Iria diretamente falar do princípio, como é que esse princípio existe. A lei estabelece o princípio, é um princípio, mas ele existe só por si, ele nasce, alimenta-se sozinho, é autossuficiente, ou, sendo uma fogueira, é alimentado porque combustível. Um princípio não pode autossubsistir, não pode dizer que se alimenta dele próprio. Há objetivos que se pretendem prosseguir e há coisas que se têm de ter em consideração previamente. Nós entendemos que o que, na verdade, alimenta esse princípio é a titulação. A titulação é um mecanismo que, paralelo, digamos, ou contíguo ao próprio sistema de registro, que o alimenta. E, portanto, a força desse princípio, ou a força da titulação, se quiserem, ao contrário, é que vai definir a força da própria verdade, do próprio princípio da verdade. Um sistema de titulação forte vai alimentar, vai sustentar, vai escurar um sistema o princípio da verdade registral. Por isso, os contratos, na elaboração dos contratos, a titulação como forma de elaboração dos contratos ou de prova da existência dos factos jurídicos, digamos assim, a força dessa titulação, a validade, a consistência dessa titulação é que vai vai sustentar a publicidade, ou melhor, o princípio da verdade. Ou seja, e numa palavra, um sistema de titulação forte vai ter como efeito uma publicidade forte e um princípio, portanto, e o princípio da verdade como um princípio forte, um sistema de titulação fraco, não consistente, vai levar precisamente ao contrário. E daqui somos levados a perguntar quem é que deve titular os atos.
Quem é que deve titular os atos? Deverá ser uma pessoa... Nós não podemos estar aqui a escamotear as coisas. Nós estamos todos de acordo com os princípios, mas depois, na prática, as coisas não acontecem dessa forma. Quem é que deve titular, então, os atos, se aceitarmos este princípio de que a titulação é o suporte do registro? Quem é que deve titular? Alguém especializado, alguém que é escolhido pelas partes e não imposto por uma das partes, como hoje fazem, por exemplo, a banca, como faz a banca, por exemplo, que impõe a titulação a determinada entidade, sob pena de não haver negócio, e fazem-no já na fase final da negociação, quando a pessoa já está, só lhe falta ter mesmo o dinheiro na mão, portanto, ou fazes aqui ou não há, e a pessoa, obviamente... Temos muitos exemplos disso. Uma pessoa um profissional que está sujeito ao princípio da legalidade, que trabalha em regime de exclusividade, que tem que ter equidistância, uma posição de equidistância em relação às partes, ou então, pelo contrário, se pode ser, se deve ser, ou se, não devendo, se poderá ser, um profissional que age de forma a defender os interesses legítimos os interesses, ainda que legítimos, portanto, de uma das partes, cuja atuação depende depois da vontade de uma das partes. É preciso escolher quem é que deve titular os atos. Por outro lado, independentemente das conclusões a que se possa chegar relativamente a esta questão, perguntamos se deverá... Eu peço desculpa, agora estou-me aqui a repetir, mas de facto, se deverá ser o titulador deverá ser um profissional licenciado em Direito, pelo menos licenciado em Direito. Mas, já agora, com alguma especialização em titulação, habilitado pelo Estado, por exemplo, para o efeito, através de provas, de exames específicos, ou então uma pessoa sem formação, sequer em Direito, sequer com o ensino secundário completo, sim, sem o ensino secundário completo, ou então licenciado em Engenharia, ou em Medicina Veterinária, ou noutras do género. Bom, há que fazer escolhas aqui. Eu não estou a olhar na terra onde trabalho, num raio de 20 quilómetros, e, de facto, são estas pessoas que titulam atos que vão dar origem aos registros depois. Portanto, estamos a falar da presunção de verdade e, se dermos como correta esta ideia, acima defendida, de que a solidez do registro depende da solidez daquilo que lhe serve de base, então a resposta para a segurança do sistema registral está na confiança e na credibilidade do título. Essa confiança e credibilidade dependem enormemente da postura do titulador perante as partes no negócio, sendo que ao seu posicionamento face a elas, não é indiferente o facto de ter ou não ter formação em Direito, de ter ou não ter formação específica e habilitação outorgada pelo Estado, de ter ou não um estatuto que obriga ou não à imparcialidade, que impõe ou não a equidistância em relação aos interesses que possam chocar entre si. É pacífico que deve pertencer ao Estado a detenção e o controle dos registros, cabe ao Estado, portanto, a função de assegurar a publicidade registral, mas para isso deverá também o Estado proteger de maneira conveniente o sistema de titulação, para que ele possa cumprir eficazmente a sua função de conformador efetivo da vontade negocial com a lei, assim se protegendo reflexamente a verdade registral. O que, obviamente, não faz quando admite a titulação por não profissionais, a titulação por profissionais que estão ali a defender o seu cliente, volto à banca, mas não só, atribuição aos próprios particulares da faculdade de eles próprios titularem os seus atos, a desformalização, não é? Assessorados ou não por profissionais em Direito, por contabilistas, como é possível assegurar a verdade registral, una,
com este, desculpem lá, com este medley de titulação. Não é? Toda a gente titula. Toda a gente titula. Somos frontalmente contra um sistema privado de registros com os pressupostos e efeitos conhecidos pelo nosso direito vigente e, dentre eles, o princípio da verdade registral. Um sistema privado de registros apenas é execuível na medida em que posiciona a sua atuação no âmbito da mera publicidade-notícia. Publicidade-notícia ou publicidade-magazine, como também se lhe chama, com estas consequências. Dificuldades práticas, por um lado, obrigam a verificar, enquanto profissional, enquanto titulador, obrigam-me a verificar a qualidade de representante, ou de sócio, ou de gerente, pela certidão do registro comercial. Por outro lado, em relação a determinados factos, não existe presunção em relação a esses factos no registro comercial. E depois o cidadão. O registro dirige-se ao cidadão. É o primeiro destinatário. Quando ele é confrontado com a informação constante do registro, procurando, por exemplo, certificar-se quem são os sócios de uma determinada sociedade por cotas. Ele olha para lá e vê ali uns senhores que adquiriram umas cotas. E disseram: são estes. Se está aqui, é porque para a lei são estes os sócios. Quando nós sabemos que os efeitos que a lei atribuem a este registro, estamos a falar na transmissão de cotas, não incluem, portanto, não faz incluir na verdade registral, não incide sobre ela a verdade registral. E então, neste último caso, o cidadão perguntará: posso confiar no que está aqui escrito? Pergunta que certamente não faria se lesse a mesma notícia no jornal. Com certeza que não ia acreditar. Mas, na verdade, ali ele acredita. Temos muitos casos na prática em que isto é assim, inclusivamente de pessoas que inscrevem a seu favor participações, cotas sociais, para andarem a dizer que são sócios e para fazerem negócios em nome da sociedade. Sou sócio maioritário. É verdade isto. Bom, então, se formos por aí, isto é o fim do registro. Isto é o princípio do fim do registro comercial, para já. E então pergunta-se se esta tendência se vai alastrar a outros ramos do registro, ou pelo menos a alguns deles. E se assim for, quais? E a verdade e a segurança, onde é que estão? Não sei. Outra abordagem que eu costumo fazer aqui é a de saber se o registrador deve também ser o titulador do facto publicitado. Pronto, para abordarmos esta questão também, teremos de, em primeiro lugar, dar como certo, como temos vindo a fazer, a pressupor, sem que se tenha dado conta de alguma reação adversa, de que o percurso entre a efetivação da vontade negocial e o da declaração de um facto juridicamente relevante e a respectiva publicitação se desenrola em duas fases distintas. Parece-me que sim. Uma primeira fase, que é a fase, então, da titulação, e uma segunda fase, que é a fase do registro do direito titulado. Na primeira fase da titulação, o titulador, adequando ao ordenamento jurídico a vontade emitida, converte essa vontade numa declaração com relevância jurídica, tornando-a segura, porque o título é um meio de prova, adquire um meio de prova do seu direito, e eficaz, uma vez que a sua outorga motiva a aquisição de um direito mesmo contra terceiros. Embora, em termos de demonstração de domínio, o título não prove que o transmitente seja dono, nem que continue a sê-lo ao longo do tempo. Na fase do registro do direito que foi titulado, a segurança jurídica exigiu que o título fosse, então, completado com o registro, atingindo o sistema desta forma, e cito aqui um autor espanhol, António Rodrigues Andrados, conhece? Que se atingiu a máxima criação jurídica para a proteção do tráfego, o título inscrito.
Ele, na verdade, dizia a escritura inscrita, mas eu não queria falar sequer, não quero chegar a esse nível, portanto, falava do título inscrito. A este trajeto, efetuado pelo direito desde a sua constituição até ao seu conhecimento efetivo, subjazem e intercruzam-se, então, interesses diferentes. No primeiro momento, corresponderá, então, mais ou menos à primeira fase, interesses dos particulares, os titulares das relações jurídicas, interesses esses de índole essencialmente pessoal, que têm a ver com as cláusulas do contrato, o preço acordado, a forma de resolução, eventualmente, mas também interesses coletivos nesta fase, representados ao nível da administração, também, sejam de natureza urbanística, sejam de natureza edificatória, fiscal ou de outra natureza qualquer. E, no segundo momento, o interesse comum em conhecer ou a possibilidade de conhecer, quem quiser, quem não quiser não precisa, não, da possibilidade de conhecer, porque é público, o direito constituído naquele primeiro momento, o que é também assegurado pela administração, mas que se realiza e concretiza na esfera de cada um dos membros da comunidade, o concreto interessado na situação do bem objeto do registro. Cada um destes momentos, pressupondo interesses e sendo dirigidos a interessados distintos, não deve ser timonado pela mesma pessoa ou entidade, num só procedimento, pronto, ou simplificado, sob pena de não ser exercida na sua plenitude a função para que cada um se encontra talhado: a titulação, a publicitação. Por um lado, porque se corre o risco real de todos os interesses indicados se misturarem e de se confundirem, quando deveriam ser ponderados, quando deveriam ser decididos em momentos independentes e, portanto, praticados por pessoas diferentes. Por um lado, porque a análise que seja efetuada pelo registrador no instante da titulação do ato, com as virtudes, mas também com os vícios inerentes, se vão repercutir necessariamente no instante imediatamente a seguir, o da publicitação do direito, não mais sendo sindicável, sedimentando-se o registro, entretanto, elaborado. Não mais sendo sindicável, a não ser impugnando-se o registro ou impugnando-se o ato de titulação, que estava pressuposto também aqui no que eu tinha escrito, mas que acabei por não referir, porque já tinha sido referido anteriormente. Queremos, pois, que o profissional que titula o facto não deverá ser o mesmo que depois o irá publicitar, registar. Concluindo, pergunta-se se será esta política de titulação apta para sustentar o princípio de da verdade registral. Desculpe, mas estava escrito. Mas estou a repetir o que a professora Mónica Jardim estava a dizer. Levarão estas novas tendências a um sistema de titulação suficientemente forte que assegura confiança na verdade registral? Estava escrito, portanto, era prova de que eu já tinha isto pensado. Estamos em crer que os mecanismos de titulação que vêm sendo instituídos há já mais de uma década, em nome da rapidez e da desburocratização, que nunca aconteceu, e acenando-se para a simplicidade que na prática não existe, e que, na verdade, muitas vezes nem sequer é aconselhável, como vem demonstrando a história dos últimos 10 anos, acabarão por influenciar de forma profundamente negativa o próprio sistema de registro. Torna-se, pois, fundamental, em meu entender, aliás, isto não é novo, já há 20 anos eu dizia isto quando era notário no Alentejo, discutir a essência e a importância da titulação dos atos, quando se começou a falar na desformalização do comercial. Discussão que nunca foi levada a cabo com seriedade no nosso querido país. Andaram-se a fazer reformas ou pseudo-reformas, mas nunca se discutiu isto. Nunca se discutiu isto a sério. Aliás, quando se começaram com as reformas, há 10 anos, mais ou menos, as grandes, as maiores reformas, nem sequer, isto era matéria que nem sequer interessava. Aliás, quando eram chamados os autores dessas reformas aos debates, nem sequer apareciam, porque não interessava discutir esta matéria. As bandeiras com que o Estado vem seduzindo os cidadãos, a velocidade, a facilidade, a simplicidade, não serão, certamente, os esteios mais eficazes para sustentar um sistema que se pretende, pelo menos, suficientemente seguro. O ideal é absolutamente seguro, mas suficientemente seguro. Era isto que eu queria referir, só que
Entretanto, acrescentei aqui mais 2 notas, se me permitem. O princípio de verdade, já no decorrer, tinha pensado nelas, mas, entretanto, muito rapidamente, tem a ver com o cadastro. A presunção de verdade que temos vindo a falar incide sobre o direito, sobre a verdade, mas em relação ao direito, não em relação ao objeto, ao prédio. Era importante, era muito interessante, era importante, hoje se calhar acha-se que é fundamental que incida também sobre o próprio objeto, sobre o prédio. E nós somos um triste país em relação a isso. Não interessa, provavelmente. Mas, mais uma vez aqui, e isto pode ser uma mais-valia, é certamente uma mais-valia, mas ela só terá validade e eficácia se, de facto, a forma de titulação, entre aspas, do cadastro, seja o Ministério, seja outra entidade qualquer, o faça de forma séria, de forma muito séria e com muita correção e com absoluto rigor. Senão, se for, desculpem, à portuguesa, não vale a pena. E outra ideia, só mesmo para finalizar, não pego mais, desculpem, que é isto, que é a dialética entre a titulação e a publicitação. Eu titulo e o registro dá-me a verdade. O titular é este, o direito é este direito que ele pode transmitir, ou um direito de menor dimensão. Mas eu faço isto para que ele, e hoje é obrigatório, o vá registar logo a seguir. Para que o próximo a titular possa valer-se desse direito, desse registro, para o fazer com segurança. Ok? Então, vamos sempre aqui cair na teoria do eterno retorno, volta ao princípio. E pronto, era isto só que eu tinha para me transmitir. Muito obrigado.